Bom, gente, estava tentando achar aqui o gráfico para mostrar que seria melhor como tinha antes, que era tipo um gráfico assim, vertical, ficava melhor, né? Que é aqui na minha carteira. Mas não, como eu não tenho mais, olha aqui, eu sem ativos, aí não teve mais como achar o gráfico. Mas tem como mostrar por aqui o histórico de ordem. Aí tem como a gente ver, ó, 2014 foi a última venda ó, de VGIA11, que é o fundo imobiliário. Ó, VGIA11, VGIA11, aqui foi compra e vendi logo, né? A VGHF11 é outro fundo que também foi venda, ó, 60, deu 500 e pouco. VGHF11 é mais outra venda, deu 200 e pouco. Aqui foi compra. VGHF11, outra venda. VGA11. Eu vendi todos, na verdade, porque aqui tá só as ordens. Não consegui achar, como eu falei, o gráfico, né? VGHF11, mais 8, venda, venda. VGHF11, VGA11, compra, compra, compra. Aqui no caso tá as ordens em ordem de compra e venda, né? Aí tem Taesa, que é ações, ó. Taesa, Banco do Brasil também é ações, VGIA11, VGIA11, VGIA11. Aí, ó, MXRF11 era o que eu tinha mais, ó. 107 ações, eu vendi, né? Executado, deu 1.174 só de MXRF11. E é porque eu tinha mais, que eu fui mexendo e tal. Eu ia vendendo. Aqui no caso, se eu não me engano, eu vendi com lucro, né? Que eu comprei, o preço médio. Eu não sei se aqui é o preço médio. Aqui é o de venda, né? 10,98. Eu lembro que o meu tava assim perto dos 10, 9 e pouco. E quando eu vendi tava acima dos 10. Eu ganhei um pouquinho de lucro. Não foi prejuízo não, mas também não foi muita coisa não. E que tem mais VGIA11, VGIA11. Tem também a VGIA11, VG... É, tá certo. Banco do Brasil de novo, é ação, ó. Klabin, também é ação aqui. Eu tinha algumas ações também, tava começando a investir. Algumas pagam por mês, outras por trimestres, outra por semestre. Como minha ideia era lucrar por mês, né? Ganhar por mês, eu tava sempre escolhendo assim quem pagava mais assim por mês mesmo. Tem outra aqui, ó, aqui é fundo, né? RZTR11, VGHF11. Então assim, fiz bastante investimentos pelo Banco Inter e gosto muito e pretendo voltar. É que, como eu falei, né? Era para reserva de emergência. E foi o início, né? Aí eu saquei tudo. Mas vou voltar sem investir. Como já dizia o ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Isso é real, funciona e é muito real quando o assunto é poupar dinheiro, né? Poupar, guardar, investir, economizar, funciona bastante. E esse é o tema do vídeo de hoje. Tá legal, pessoal? Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência, como foi que eu fiz para juntar R$ 8.000, mesmo estando desempregado. E não foi em um mês, nem 2 meses, demorou um pouquinho mais, mas foi em menos de um ano, o que para mim foi bem rápido e foi a primeira vez que eu fiz isso, tá? Foi realmente um desafio e foi muito bom ter feito. Tem as suas vantagens. Tem uma coisa muito incrível que aconteceu, que eu descobri com o fato de poupar. Foi um novo hábito que surgiu aí para mim e que me mostrou algo incrível que eu não tinha visto, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, vamos lá. Como eu fiz para juntar R$ 8.000, mesmo estando desempregado? E vamos começar do começo. Essa história tem um pouco a ver com o que eu já contei num outro vídeo, onde o título é, se eu não me engano, como eu fiz para começar o negócio do zero, sem dinheiro, sem investir nada e ainda endividado, é. Foi essa a história, foi aí que surgiu tudo, né? Então, eu fiquei desempregado, tinha um dinheiro, e aí, resumindo, né? Eu fiquei desempregado, tinha um dinheiro e fui me manter com esse dinheiro. Mas acabou o dinheiro. Acabou. Acabou. E eu ainda tinha uma dívida que eu não paguei. Enfim. Aí que eu tive a ideia de botar um negócio. Comecei a vender meus serviços, né? Fui fazendo o bico, digamos assim. Fui me virando. E aí vem a primeira coisa, não posso deixar de falar que você, para mim, é o que eu acredito, você tem que ter, se quiser também começar essa jornada, que tem a ver com conhecimento. Então você tem que ter mais conhecimento. E eu acredito muito, não tem como você mudar de vida
sem ter essa busca por conhecimento. Porque imagina, se você está numa situação, é porque o que você tem aqui te deixou até nessa situação, não consegue te tirar dessa situação. Então, se você quer sair dessa situação em que você se encontra, que não tá legal, você tem que alimentar isso aqui somente, tá? Com um novo conhecimento, tá? Ou então com mais conhecimento. Tem até aquela frase que diz assim: se você tá numa situação, só significa apenas que você não sabe de algo. Tá entendendo? É tipo isso. Eu não consegui falar a frase direitinha mesmo, mas é tipo isso. Se você tá numa situação, significa apenas que você não sabe de algo. Se você soubesse, você sairia daquela situação. Ou seja, conhecimento. E isso, assim, é uma coisa que não tem como não falar. Esse sim foi o divisor de chaves para mim, né? Foi o que fez a mudança, a transformação na minha vida, foi o conhecimento. Então, quando você. Aí fica a primeira coisa, grato, tá? Primeira coisa, primeira dica, busca conhecimento. E aí, claro, se a gente está falando aqui de dinheiro, de negócio, busca conhecimento nesse sentido, tá? Mas isso serve para todas as áreas, tá? Ah, tô com um relacionamento ruim. Busca conhecimento, tem alguma coisa que você tem que aprender. Você só não sabe. Ah, eu tô ruim no trabalho, na minha área, sei lá, tendo dificuldades. Busca conhecimento. Então, por isso que é muito importante fazer treinamentos, cursos, como é que se diz? Melhorias, assim, de capacitação, né, que às vezes tem no emprego, tem, né? Cursos de capacitações, é muito importante, tá? Mas, enfim, fica aí a primeira grande dica e que é a grande sacada aqui é isso, buscar conhecimento. Então, eu sim já estava nessa busca, eu comecei ali, né? A buscar conhecimento, assistia bastante vídeos sobre investimento, sobre negócios, como administrar as finanças, isso aí ajudou muito também. Fora os livros, que eu até mostrei no outro vídeo, né? Segredo da Mente Milionária, foi o primeiro livro, e já ajudou muito, tá? Então, isso aí foi a grande sacada, porque no livro, no mesmo, ele já fala que é como fazer, vamos organizar as finanças, separar ali ó, 10% para uma coisa, 20 para outra, lá tem um livro, 50% para outra, tá? Então isso aí ajudou muito, esse conhecimento ajudou muito. Aí fica a primeira chave. E a segunda chave, né, que eu tô falando aqui chave, mas tipo dica, né? A segunda é você ter um alvo, tem que ter um objetivo, que assim te dá uma motivação, vai, mas não é a motivação que vai te fazer continuar, enfim, vamos já chegar lá. Mas tu tendo alvo é muito importante, né? Quando você tiver o conhecimento, o alvo vai vir. Isso aí é quase garantido, tá? Então busca o conhecimento, querendo essa vontade de querer, né? E crescer e ganhar mais e ter ali um capital a mais, tal, que vai te fazer chegar lá também. Então, buscando conhecimento, você vai ter um alvo. O meu alvo nessa época que eu comecei a juntar era que eu aprendi que a gente tinha que ter um capital de emergência, né? Que vai surgir uma emergência, tu tem que ter aquele dinheiro ali para se salvar. Então esse foi o meu alvo, que até lá na frente desse vídeo aqui eu vou te falar uma dica extra que eu aprendi nessa trajetória. Mas enfim, eu tinha esse alvo e ajudou. Aí eu comecei ali de pouquinho, isso já depois do dinheiro ter acabado e de eu ter iniciado o negócio lá, que foi a minha agência, que começou a vender serviços e tal. E aí foi entrando dinheiro, né? Foi entrando devagarzinho, foi entrando. Então, eu comecei, mesmo sem ter nada, o que eu pegava, seja de que for, eu tirava 10%. Então, eu comecei assim, tirando 10%. Fui botando numa caixinha mesmo na época. Ah, não existia Pix nem nada assim na época. Pix é novo, né? Enfim, aí fui botando na caixinha mesmo, assim, na latinha, pretinha, 10%. Que minha ideia era quando chegasse ali R$ 100, mais ou menos, eu ia depositar. E assim eu fui. Aí eu lembro que eu tinha já ali 30, 40, eu mexi. Aí eu, caramba, mexi, vou repor. Aí repus. Fui fazendo isso. Fui me disciplinando, que é uma coisa muito importante, né? Fui me disciplinando a botar, tirar 10%, 10%, 10%. Aí, incrível, aconteceu uma mágica que os livros, tipo O Segredo, né, que falam sobre a lei da atração, Quem Pensa Enriquece, Lei do Triunfo, fala. Então, foi acontecendo o quê? Deu e multiplicando. Então, que não tinha nada, foi aumentando. Por quê? Porque eu fui poupando. Há outro livro que fala também sobre isso, é O Homem Mais Rico da Babilônia.
um livro muito bom, fala sobre isso, que é justamente o que eu fiz e eu ainda nem tinha lido o livro. Então eu fui poupando 10%. O que eu mexi uma, duas vezes lá no início, porque ainda não tinha o hábito. Aí eu repus, consegui repor, e aí consegui ir aumentando minhas fontes de renda, né? Minha renda do negócio lá da agência, um negócio local, tá? E foi dando certo, e eu fui começando a ter uma renda que dava já para suprir e poupar. Então eu comecei a tirar e aí foi aumentando a renda, que é uma das coisas que tem nos livros que eu te acabei de falar, que quanto mais você foca, tem até no livro né, o Segredo da Mente Milionária, o que que você foca amplia, o que você foca aumenta. Então, como eu estava focado ali, ó, tendo disciplina, investir e tal, estava conseguindo atrair mais, né? Então, você atrai o que você tem, o que você é, você atrai, né? Aí já entra a lei da atração. Vou misturando assim, você vai ficar com dúvida aí se você não conhece, mas faz parte, é isso. A dúvida é que vai te levar a buscar e aprender mais, tá? Então, isso que eu tô falando aqui, se parecer loucura pra ti, é porque tem nos livros e aí eu tô só juntando aqui, tá? Então, você atrai aquilo que você é, que você vibra, né? Aquilo, a tua energia. Então, fazendo isso, tendo a disciplina de investir ali, ó, de investir, de colocar e tal, eu fui conseguindo aumentar minha renda, meu rendimento, lucrando mais, tendo mais, e fui aumentando o que eu dá aporte, porque era 10%, né? Então, se aumenta aqui o que eu ganho, aumenta o aporte. E nisso eu fui mantendo, até que consegui ter o hábito. E aí só fui aumentando ali os aportes. Então, eu conseguiria ter chegado até no valor maior, tá? Do que 8.000. Hoje em dia eu conseguiria. Porque ali eu tava no início e tal, e fiquei confortável colocando 10%. Mas eu cheguei a aumentar assim depois e vi assim, ó, interessante, consegui aumentar. Então, eu faria bem mais do que isso. Mas valeu a pena, foi um aprendizado. Hoje em dia eu tenho um hábito. Bora lá. O que que isso gerou de bom, né? Agora, bora. Foi assim que eu fiz, tá? Fui poupando, fui aumentando a renda e fui conseguindo sempre colocar ali todo mês tudo que eu tirava, tudo que eu ganhava. Eu botava 10% ali, ou até mais, tá? Teve momentos que eu conseguia pegar um valor a mais, aí eu já botava mais, 20 e tal. Então eu cheguei bem rápido e confortavelmente. E eu, se possível, vou até colocar os prints aqui, esse valor, ele ficou investido, ele não ficou parado não, tá? Eu investia pelo Banco Inter, então eu tenho como ter o histórico, né? Eu vou ver se eu acho, e vai ter lá os montantes lá. Eu investia muito em CDBs e onde foi mesmo? Como é o nome? Títulos não, como fundo imobiliário, né? Então eu tinha MXRFO e tinha alguns outros. Eu lembro mais desse, que é o que eu tinha mais. Se eu não me engano, é isso, CDB e fundos imobiliários, que era bem legal, que ganhava ali, tipo, aluguéis dos fundos, né? Bem pouquinho no início, mas foi bom. E também eu comecei a investir em ações, comprei algumas ações, Banco do Brasil, se eu não me engano, aí eu não vou lembrar dos nomes, que é tipo assim, aí que entra na questão, vou falar, né, que o porquê que eu te disse que eu ia contar, que eu investi com um propósito de reserva de emergência, e que depois eu aprendi que não era tão legal isso, né? Por quê? Porque como eu estava investindo numa reserva para emergência, foi que surgiu a emergência. E aí eu usei o valor todo, né? Fui usando, tá? Fui usando, mas pelo menos eu paguei minha dívida, liquei meu nome e consegui manter ali e fazer o que eu precisava com a emergência. E por que que eu falei que isso não é tão legal? Porque o certo que eu vejo hoje é eu ter isso, uma reserva para emergência, e ao mesmo tempo eu estar fazendo uma outra para outros objetivos, tipo liberdade financeira ou algo do tipo, tá? Ou investimento em ativos, que eu nem sabia sobre isso na época, aprendi depois, tá? Mas valeu a pena. Então fica a recomendação aí. Sim, é importante ter a reserva de emergência, mas se você está começando, tenta já ir criando mais de um grupo de poupança, né? Uma outra ali com outro foco. Então, por isso que eu falei, ó, busca conhecimento porque vai te ajudar muito nessa parte. Como eu não entendia sobre ativos, não entendi ainda, só entendi um pouco de investimento, aí de reserva de emergência, é o que eu precisava, para depois partir para os outros, eu fiquei nisso e fui. Tá? Mas eu deveria ter pesquisado um pouco mais, eu ia descobrir sobre ativos, como eu descobri, depois de ter estudado, tá? E aí entendi muita coisa. Para quem não tá entendendo o que eu tô falando sobre ativo aqui,
busca vídeos do Robert Kiyosaki, que é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi com ele que eu descobri e aprendi sobre ativos e ajudou muito, realmente faz muita diferença. E é bem interessante, é muito importante você ter esse conhecimento. Então, fica aí a dica, ler, né, e buscar sobre Robert Kiyosaki e o livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você ainda não leu, leia, tá? Que é muito, muito importante, muito bom para isso. Mas foi isso, aí eu fui poupando e tal, cheguei nos 8 mil, precisei da emergência, surgiu e eu usei, tá? Aí eu vou falar aqui os benefícios disso. O primeiro benefício foi que eu obtive o hábito de poupar. Aprendi, que era uma coisa bem difícil, eu nunca tinha juntado, então assim, pra você tá ouvindo aí, 8 mil é pouco. Para mim não foi, nossa, foi um marco muito bom, foi muito bom, eu nunca tinha poupado nem 1.000. Nunca, nem 500, eu acho que nem 500, é. Tá entendendo? Então foi meu início ali, foi uma experiência legal e eu aprendi o hábito de poupar. Esse foi o primeiro benefício, né? Um dos melhores aí pra mim, porque fica bem melhor. Você consegue juntar dinheiro, isso é muito bom. O outro benefício, vou trazer alguns, tá? O outro foi organizar as finanças, né? Investir. Então, eu acabei aprendendo sobre isso, porque eu estava poupando, fui estudando e aprendi sobre investimento, fundo imobiliários, como organizar, né? Aprendi a organizar, coisas que eu também não sabia antes, tá? Ah, esqueci de falar. Tudo começou porque tempos atrás, antes de tudo, tá? Eu tinha um dinheiro, não lembro quanto foi, era tipo assim, mais de 100 reais. E eu gastei e não lembrava como foi que eu gastei. E aí fiquei, nossa, eu gastei, cara, eu não lembro, nunca lembrei como que foi que eu gastei, mas eu gastei. Aí o cara não dá, eu preciso de alguma coisa que me organize, né, que eu fique ali controlando o controle. Aí eu baixei um aplicativo no celular e comecei a fazer esse controle. Esse aplicativo me mostrou tantas coisas, né, de, de onde que eu tava gastando, que eu fui controlando tudo, né? Tudo que eu gastava, que entrava, eu controlava. Cara, isso aí ajudou muito, pra mim ajudou muito. Sei que tem gente que fala que não é interessante você controlar muito e tal, mas pra mim ajudou muito. Então, assim, eu recomendo, se você tá no começo, ter um aplicativo de controle financeiro, porque é muito prático, né, no celular ali, é muito bom, até pra você ver onde você tá gastando. Lá, cara, é muito bom. Eu uso Minhas Finanças, tá? Até comprei mesmo, o meu é premium, né, é o pago mesmo, porque é muito bom e aí eu comprei. É baratinho, nossa, foi baratinho. Vou deixar até o print aqui na tela aqui do que eu uso, o aplicativo, recomendo, é muito bom. Minhas Finanças, ele é em nuvem, então tem como você trocar de celular e vai continuar tendo um histórico ali, continuar, né, está lá, né? Tu vai ter todo o teu controle ali salvo. E é muito bom. Isso aí fui lá atrás, foi assim que eu comecei a ter esse controle e ver que onde eu tava gastando, né? E isso ajudou muito. Mas enfim, voltando, um outro benefício foi esse, organizar, aí eu já tinha um descontrole, né, então me ajudou também, o aplicativo ajuda muito. Não fico sem, tá? Pelo menos não por enquanto. Ajuda muito a ter esse controle e eu gosto de saber onde é que tá, tô gastando e tal, acho que começou ali. Enfim, então esse foi o outro benefício do controle. Aí um outro benefício é que você começa a ver o dinheiro de outra forma. Então, você começa a ter mais tranquilidade. Quando você tem dinheiro poupado ali, você tem uma tranquilidade que quem não tem isso, cara, não tem. É muito louco, assim, é bem diferente e isso foi muito bom ter experimentado isso, esse gostinho. Tem um poder. Tipo assim, você começa a ter prazer em poupar, porque você começa a ver aquele montante aumentando e você, caraca, quero botar mais. Tá entendendo? Então começa a ter meio que um vício bom, né? De colocar mais, de poupar e tudo assim. E isso é muito bom. Sem falar que tem a lei da atração, né? Se você tem aquilo ali, tá focado, aí a ideia é que tua energia fique melhor, positivo, porque você tá se sentindo mais confiante. Você tem aquilo ali que você se esforçou e tá conseguindo, e o teu hábito começa a melhorar. Então, assim, cara, é só benefício, só coisa boa, é sério. Então, assim, tem um poder em poupar. E olha que eu nem entendia sobre ativo, agora que eu entendo, nossa, só mil maravilhas, tá? Então, tem um poder, que eu chamo de poder em poupar, que você começa a acumular riqueza, dinheiro, e você começa a ver o dinheiro de outra forma. Se você é gastador, você começa a se preocupar mais em poupar do que em gastar. Você começa a ser muito mais meticuloso, tá? E isso é positivo, tá? Não pense que isso é negativo. Eu não tô falando de você ser mofina, não. Eu conseguia fazer tudo que eu queria,
eu fazia e sentia muito mais tranquilo, muito mais confortável. Então é muito bom, é uma prática que eu não deixo mais, é de poupar. É muito importante, tá? E é muito bom também quando você tem um hábito, né? Porque antes, no início, eu não tinha, então foi difícil. E aí eu acabei tendo o hábito e adquiri essa habilidade que eu chamo agora de poupar. Isso é muito importante. Então tem esses benefícios que são ótimos para qualquer um, tá? Então, se você não conseguiu juntar aí nem R$ 1.000, fica aí a dica, cara. Se esforça, busca conhecimento e começa. Porque se você começar, uma hora você vai chegar lá, né? Quando persistir com constância, você vai conseguir. E fica aí também a última dica que, por mais que pareça impossível, como eu cansei de ouvir colegas meus no início falar, cara, o segredo está no livro, os segredos estão nos livros, e enfim, busquei esse conhecimento aqui, esse ali, eu fui aprender, né? Ia falando, e o meu amigo, não, tá ficando doido, não sei o quê. Não dá para eu poupar, o que eu ganho eu já gasto logo, não sobra. E aí fica a dica, né, que não é você esperar sobrar para poupar, você já poupa, já tira ali o que você vai guardar, reservar com aquele objetivo, né? E aí se vira com o que restar, é tipo assim, entendeu? No início realmente é difícil, não é fácil, mas vale a pena. E foi isso que eu aprendi. Vai pagando, passando, gente. Não sei se vai dar para ouvir aí. Mas aqui fica um barulhão. Foi isso que eu aprendi. Não dê desculpa, faça. Tá entendendo? Quem quer faz, né? Aquele ditado, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, porque não sabe, não consegue ver. Mas eu me esforcei e fiz mesmo na dificuldade. Por isso que eu mexia, que não tinha. Eu ia lá e mexia. Mexia 2, 3 vezes só. Mas aí eu vou repor, aí repus e fui. E aí depois não precisei mais mexer. Consegui aumentar a renda, tá? Então assim, faça, inicie. Mesmo que esteja difícil, como meus amigos falavam, eu não consigo, tenho que gastar tudo, às vezes estão endividados. Cara, tira, mesmo estando endividado, começa, 10% só, a cadeia. 10%, então vale a pena, tá? Então foi assim, não teve nenhuma mágica, não teve nada misterioso, nem nada. Fiz uma dificuldade, fui juntando, tirando 10%, me esforçando, e aí consegui. E o problemazinho que eu vejo só é isso. Minha meta e o foco era juntar para uma emergência e foi isso que aconteceu. A emergência aí eu usei, né? Então, assim, eu aprendi. Agora eu vou juntar para a emergência, que tem que ter, né? A segurança. E para o outro aqui, para outro objetivo, para ativos, para investimentos, tá? Que assim a gente não mexe, né? Mas foi assim que eu fiz para juntar 8.000. Então, deixa aí no comentário se você já passou por isso, ou se você nunca conseguiu, né, juntar nem 1.000, e o que você achou das dicas. E eu te recomendo, faça isso, junta, porque vai ser só benefício, só vai trazer benefício. Por mais que você junte 1.000 ou 5.000 e gaste, mas você tendo o hábito de poupar, isso já vai te ajudar muito, tá? Então, fica aí essa dica, espero que tenham gostado que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu like aí, se eu curtir. E até o próximo vídeo. Tchau!